Leiamos juntos nessa noite Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 24 ao 29. Atos 26, 24 a 29. Leiamos juntos. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O tema que nós vamos meditar hoje dentro do nosso texto no livro dos Atos dos Apóstolos, repita depois de mim: verdade e bom senso. Aleluia. Apesar de serem aqui duas expressões, uma dupla, bom senso, porque tem um substantivo e um adjetivo. O substantivo senso e o adjetivo bom senso. Então são duas coisas, verdade e bom senso. Mas na verdade o texto na língua grega, trouxe aqui o texto grego. No texto grego nós temos três palavras importantes que vamos ver aqui dentro do texto que nós vamos meditar nessa noite, para a glória do nosso Deus. Esse texto então está fazendo parte aqui desse texto maior, pelo qual nós estamos passando, já estamos terminando, encerrando. Domingo que vem, pela graça de Deus, nós vamos encerrar aqui esse texto até o versículo 29. Nós estamos aqui então nesse texto de Atos 26, de 1 a 29, cujo título é, diga, Testemunho de Paulo. O testemunho que Paulo deu de Cristo Jesus, quando ele estava aprisionado e como prisioneiro perante autoridades romanas e autoridades religiosas do judaísmo. Paulo, defendendo-se, defendendo a sua causa, alegou que a sua causa é Cristo, testemunhou de Jesus Cristo em sua defesa. Esse testemunho de Paulo tem um desenvolvimento do versículo 1 ao 23, diga, desenvolvimento do testemunho. E Paulo teve uma interrupção, ele foi interrompido pelo governador Festo, no versículo 24, que foi o que nós vimos na semana passada, domingo passado, na nossa ceia, diga, interrupção. E hoje nós vamos entrar na conclusão do testemunho, do 25 ao 29, diga, conclusão do testemunho. E do 25 ao 29, nós vamos começar hoje por um único versículo, versículo 25, onde Paulo respondeu ao governador romano Festo, que falou para ele no versículo 24, Paulo, você está louco. Essas palavras que você está dizendo, essas palavras que você está falando, são palavras de um louco, isso é uma loucura. E aí Paulo respondeu assim, Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Repita.
Aleluia. Então, Paulo, diante da manifestação do governador Festo, de que ele estaria louco, as palavras que ele estava dizendo não fazia para eles sentido, foi o que nós vimos na semana passada. Para quem não é convertido, o evangelho é loucura, a palavra de Deus é loucura. Mas aí Paulo então responde ao que Festo disse, dizendo: não, muito pelo contrário, o contrário de louco. Eu estou em pleno uso sadio das minhas faculdades mentais. É o que Paulo está dizendo aqui: não estou louco. Eu estou muito bem de cabeça, minha cabeça está ótima. E eu estou dizendo, essas palavras que eu estou dizendo, são palavras de verdade e de bom senso. Glória a Deus. Quando Paulo falou isso aqui, Lucas escreveu o que Paulo disse, aqui nesse versículo 25, ele disse palavras de verdade, e onde está escrito bom senso, Paulo disse outras duas palavras, palavras racionais e de equilíbrio. Três coisas que Paulo disse acerca da palavra de Deus, que a palavra de Deus que ele está anunciando é a palavra de Deus contém palavras de verdade, palavras racionais, palavras equilibradas. Repita comigo: palavras de verdade, palavras racionais, palavras equilibradas. Três elementos importantes que fazem parte da palavra de Deus, do que a palavra de Deus opera em nossas vidas e como pessoas verdadeiramente tratadas, curadas, equilibradas pela palavra de Deus, o que elas falam. Elas falam palavras de verdade, palavras racionais, palavras equilibradas. O mundo está dominado, quando eu falo o mundo antropológico, o mundo dos homens, está dominado exatamente pelas três coisas contrárias a essas. O mundo, a humanidade sem Deus, está dominada pela mentira, porque o príncipe deste mundo é o pai da mentira. A humanidade está dominada pela mentira. A humanidade está dominada pela irracionalidade. E isso foi dito pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 2, e também por Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola antes do Apocalipse. Eles agem como brutos irracionais. Os homens estão agindo como se fossem irracionais. Os homens têm inteligência, têm racionalidade, mas aplicam essa racionalidade. Por exemplo, a maioria dos homens só aplica a sua razão, a sua racionalidade no sentido profissional, porque eles sabem que tem que entender do seu trabalho para poder ganhar dinheiro. Então, como eles têm um interesse monetário, interesse financeiro, então eles são inteligentes, desenvolvem a sua razão, a sua racionalidade no que diz respeito à sua profissão. Mas o resto da sua vida, eles não usam a razão. Não usam a razão, são irracionais. E por isso, essa maioria esmagadora de gente na Terra é uma cambada de gente desequilibrada. São desequilibrados mentalmente, são desequilibrados emocionalmente,
são desequilibrados em todos os sentidos da vida. E por isso, a história da humanidade na Terra é uma tragédia. Uma tragédia dantesca, a história da humanidade na Terra, que Paulo resumiu em um versículo de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 2. Essa humanidade, tá? Essa humanidade dominada pela mentira, pela irracionalidade e pelo desequilíbrio, está seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso o apóstolo João, entendendo bem essa visão, recebendo de Deus essa visão, esse insight, esse entendimento, inspirado pelo Espírito de Deus, em um versículo também, ele resumiu isso, dizendo, 1 João 5,19, sabemos, falando em nome dos eleitos de Deus, falando em nome dos poucos escolhidos, falando em nome daqueles que verdadeiramente são de Deus, e o Senhor conhece os que são dele, o Senhor conhece os que lhe pertencem, sabemos, temos consciência, temos racionalidade para saber isso, sabemos que somos de Deus, mas o restante das pessoas no mundo inteiro, o mundo inteiro jaz no maligno. A situação espiritual do mundo, desde que o homem pecou, desde que o pecado entrou no mundo, infectando a humanidade na sua origem, a história da humanidade no mundo é uma história feia, é uma história horrenda, é uma história horrorosa, é uma história escabrosa, é uma história de trevas, não é uma história bonita. A história da humanidade não é conto de fadas, nem de príncipes e princesas. A história da humanidade não é poesia. A história da humanidade é sujeira, perversão, maldade, corrupção, prostituição, promiscuidade, roubalheira e um monte de outras coisas. A lista é interminável, porque o mundo inteiro jaz no maligno e as pessoas são dominadas exatamente pelas três coisas opostas àquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, são palavras de verdade, mas a humanidade vive dominada pela mentira. As palavras de Deus são palavras racionais, mas a humanidade vive como brutos irracionais. A palavra de Deus é uma palavra equilibrada, que traz equilíbrio. E os tradutores da nossa Bíblia em português, pegou essas duas palavras, racional e equilíbrio, e colocou bom senso. Palavras de bom senso são palavras racionais, palavras de pensamento claro. A palavra de Deus tem um pensamento claro. Não é trevas, é luz, é clareza, e que traz, portanto, equilíbrio. Para quem conhece essa palavra, passa a ter uma vida equilibrada, num mundo onde estão dominados pela mentira, vivendo numa irracionalidade, vivendo em um desequilíbrio desenfreado. É assim que a humanidade vive. Foi por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mundo só tem uma solução. Não tem duas soluções. Tem uma solução. A única solução
para o mundo é a palavra de Deus. É o Evangelho de Deus. Essa palavra, esse Evangelho é a própria pessoa do Filho de Deus. É Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Filho de Deus, a verdade absoluta, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Essa palavra, que é palavra da verdade, nos diz em Isaías 53 que Jesus é o mais rejeitado entre os homens. O mundo rejeita o único que poderia resolver tudo o que está destruindo o próprio mundo. A humanidade rejeita o único que poderia resolver todos os problemas da humanidade. Mas eles não querem essa solução. Eles não querem essa solução. Eles rejeitam essa solução. Eles querem outras coisas, porque estão enganados pelo pai da mentira, porque não estão pensando racionalmente, estão irracionais quanto à própria realidade humana, e o resultado disso é a vida desequilibrada em que eles vivem aí neste mundo, seguindo esse curso de morte, esse curso de condenação eterna, e o Espírito que está tocando neles, que está mexendo neles, que está movendo a eles, não é o Espírito Santo de Deus, é o príncipe deste mundo, é o diabo. E nesse meio, no meio de tudo isso, o Senhor colocou a cada um de nós. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. No meio de tudo isso, estão os eleitos de Deus espalhados pela terra, e são poucos em relação à maioria dos condenados, dos que estão em estado de condenação e que permanecerão nesse estado de condenação por toda a eternidade. Por isso, o nosso testemunho, e essa é a razão pela qual o título aqui, do versículo 1 ao 29, é o testemunho de Paulo. A palavra testemunho é uma das palavras-chaves do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós estamos aí nos encaminhando para o seu final, hein? Até o capítulo 28. O testemunho, as últimas palavras que Jesus disse antes de subir aos céus, ficaram registradas em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Testemunhas de Jesus. Eu já, em outras pregações anteriores, eu já expus para vocês o que significa ser testemunha, né? A palavra testemunha vem da língua grega. Na língua grega é mártir. Mártir é testemunha. A nossa cabeça está acostumada a pensar que o mártir é aquele que morre por alguma causa. Errado. Mártir é aquele que vive por alguma causa até a morte. Não importa que tipo de morte seja. Quando essa pessoa morrer, ela vai deixar para trás uma história de que ela lutou em prol de uma
causa. E em prol dessa causa, ela lutou até a sua morte. Então, mártir não é o que morre, mártir é o que vive. Vive por uma causa até a sua morte. E quando ele morrer, todo mundo vai dizer, ele viveu a vida dele toda lutando por essa causa. Jesus disse, vós sereis os meus mártires. Vós sereis as minhas testemunhas. É como se Jesus dissesse assim, quem pertence a mim, não luta por nenhuma outra causa, só por mim. Só por mim. Eu sou a causa da vida dessa pessoa. Eu sou a causa da vida dessa pessoa. Ela não luta por nenhuma outra causa. Ela luta por mim, pela minha palavra, pela minha verdade, pelo meu evangelho. Essas são as testemunhas de Jesus. Que o Espírito que atua nelas não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Por isso Jesus, no mesmo versículo, colocou o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Literalmente em grego, meus mártires. Mártir no singular, mártires no plural, testemunhas. Sereis minhas testemunhas, sereis os meus mártires. O mártir de Cristo é aquele que diz para Jesus, Senhor, agora que eu estou te conhecendo, eu quero dizer que eu vou viver para ti até a minha morte. Eu vou viver para ti até a minha morte. Tudo o que eu fizer é para ti, até a minha morte. Eu sou teu mártir, eu sou tua testemunha. E aí, o mártir de Cristo é aquele que direciona tudo o que ele faz para Cristo. Se eu sou casado, tudo que eu faço em prol da minha esposa, eu não considero que estou fazendo para a minha esposa, eu considero que estou fazendo para Cristo. Como pai, tudo o que eu faço para os meus filhos, eu não considero que estou fazendo para os meus filhos, eu estou fazendo para Jesus, porque eu sou o mártir dele. A minha causa não é a minha esposa, a minha causa não é os meus filhos, a minha causa é Jesus. E por Jesus, eu quero ser um marido que é verdadeiramente testemunha de Jesus, um pai que é verdadeiramente testemunha de Jesus, e tudo que eu fizer é por causa de Jesus. E por outras pessoas, é por causa de Jesus. O mártir de Cristo é aquele mártir tu Christou em grego, mártir tu Christou. O mártir de Cristo é aquele que direciona tudo o que vive e tudo o que faz para Jesus. É para ti, Senhor, que eu faço tudo. É para ti, Senhor. Jesus se torna a motivação de tudo quanto faz. Aleluia. Eu já vi, por exemplo, um monte de pais e mães decepcionados, porque fizeram tantas coisas pelos filhos, e os filhos não retribuíram, não teve reciprocidade, não teve retorno, não teve volta. Pais traumatizados por filhos. Por quê? Porque fizeram para os filhos,
não fizeram para Jesus. Quando nós fazemos para Jesus, mesmo que não haja reciprocidade humana, tem reciprocidade da parte de Jesus. E a gente vai dizer, valeu a pena tudo que eu fiz, porque eu fiz por Jesus, e em Jesus eu tenho sido abençoada. Entendeu esse princípio, amados? Tanta mãe e pai revoltado, esse é meu filho, eu fiz de tudo e não adiantou nada. Você está assim porque você fez para ele e não para Jesus. Nós temos que fazer tudo para Jesus. Isso é viver em nome de Jesus. Isso é fazer tudo em nome de Jesus. Tudo que nós temos que fazer, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus, estamos fazendo para Jesus. Para Jesus. Se eu não me atraso no meu emprego, se o meu emprego, entendeu? É porque eu faço isso por causa de Jesus, não é por causa do meu patrão, eu faço isso por causa de Jesus. Se eu dirijo bem na rua, sem fazer nada fora da lei, faço tudo com honestidade, é porque eu estou fazendo para Jesus. Eu não estou dirigindo bem aqui, sem o policial me ver e me elogiar, não. Estou dirigindo bem para a tua glória. É para ti que eu estou fazendo. Se eu realizo uma profissão, eu vou querer ser o melhor profissional que eu puder ser. Vou me esforçar o máximo, porque eu estou fazendo isso não por causa do salário. Eu estou fazendo isso para Jesus. Eu sou mártir dele, sou testemunha dele, a testemunha de Jesus. Tudo quanto faz por Jesus. Paulo e Silas na cadeia de Filipos podiam estar revoltados contra Jesus. Nós já falamos sobre isso quando passamos por Atos 16. Senhor, nós pregamos o teu evangelho aqui nessa cidade de Filipos. O que nós ganhamos é aqui, fomos chicoteados, fomos aprisionados injustamente. Estamos aqui presos. Paulo não murmurou. Paulo e Silas não murmuraram da situação deles. Por isso é que Paulo depois teve inspiração e autoridade para escrever aos próprios filipenses. Filipenses 2,14. Não murmureis de coisa alguma. Não murmureis de coisa alguma. Lá na cadeia de Filipos, Paulo e Silas não murmuraram, porque tudo que eles estavam fazendo ali em Filipos era para Jesus, era em nome de Jesus, e por causa daquilo que eles estavam fazendo para Jesus, foram parar na prisão, na cadeia. Então eles pensaram lá na cadeia, feridos, machucados, sentindo dores, desnudos, os pés presos do cepo, no mais profundo interior do calabouço da cadeia, onde era cadeia de segurança máxima, onde estavam ali criminosos de todo tipo que mereciam estar ali pelos seus crimes. Paulo e Silas, que não cometeram nenhum crime, pensaram assim. Paulo e Silas devem ter falado um com o outro: olha, nós estamos aqui por causa de Jesus. Eles aqui estão aqui por causa de algum homicídio, estão aqui por causa de algum roubo, estão aqui por causa de algum crime. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Então, se é por causa de Jesus, vamos louvar o Senhor Jesus. E pela meia-noite cantaram um hino de louvor ao Senhor.
por isso que Deus mandou o terremoto, abriu a cadeia, se soltaram todos e Deus os libertou. Por quê? Porque tudo o que estavam fazendo em nome do Senhor Jesus. Depois Paulo ainda escreveu, olha, as coisas mais simples do dia a dia: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. É assim que se vive como mártir de Cristo, é assim que se vive como testemunha de Cristo Jesus. Mas para viver desse jeito, você tem que mergulhar em Jesus. Você tem que se aprofundar em Jesus. Você tem que entrar num relacionamento íntimo com Jesus. O meu relacionamento com Jesus é mais íntimo do que com a minha esposa, ou qualquer outra pessoa. A pessoa mais íntima do mártir de Cristo é Cristo. Entrar num relacionamento íntimo com o Senhor, e isso passa pela meditação diária, diuturna, dia e noite, de toda a sua palavra. Como nós vimos no Salmo de hoje de manhã, Salmo 119, meditar na palavra de Deus carinhosamente e prazerosamente. Quando isso nós fazemos, Jesus, que é a própria palavra, que é a espada do Espírito, é o instrumento do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o Espírito da verdade e nos guia a toda a verdade, nos penetra com essa espada e opera nas nossas almas, opera dentro de nós de tal maneira que a mentira nunca mais terá domínio em nossas vidas, porque todas as palavras de Deus são palavras da verdade. Mártires de Cristo, testemunhas de Cristo, são pessoas que não são dominadas por mentira alguma, são dominadas pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Todas as palavras de Deus, todas as doutrinas, palavras no plural, já expliquei aqui, são todas as doutrinas de Deus na Bíblia Sagrada. Todas as doutrinas de Deus são palavras de verdade. A verdade é clara. A verdade é transparente. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. A verdade opera, essa libertação que a verdade opera em nós, as pessoas não têm ideia. Nesse pentecostalismo e neopentecostalismo por aí, a única coisa que eles acham que é libertação é expulsar um demônio de uma pessoa. Ela foi liberta. Não é isso não, amados. A libertação real é a verdade dominando a nossa alma, a verdade dominando a nossa mente, a verdade renovando a nossa mente, que é o segredo de experimentarmos a santificação e a transformação da nossa vida, é pela renovação da nossa mente, como Paulo disse em Romanos 12:2, essa é a verdadeira libertação que a verdade opera em nossas vidas, para que nunca mais
a mentira tenha poder sobre nós, para que nunca mais o pai da mentira tenha qualquer domínio sobre nós. Aqui não, porque aqui tem uma testemunha de Jesus Cristo. Aqui o diabo não tem domínio nenhum. Olha o que foi isso que João quis dizer em 1 João 5,19. Olha quanta gente o diabo está dominando. Mas a mim ele não domina, porque eu sou testemunha de Jesus. Essa gente toda que ele está dominando é gente que não tem a verdade. Não tendo a verdade, quem domina é a mentira. Mas quem tem a verdade, quem é dominado pela verdade, a mentira não pode mais dominá-la. Eu já tive um monte de gente que tentou se opor a alguma coisa que eu estava pregando ou ensinando, e dizia: mas você é o dono da verdade? Eu respondi, eu gosto quando as pessoas falam isso para mim. Eu respondo assim: não, pelo contrário, a verdade é que é dona de mim. Porque a verdade é Jesus e Ele é o meu dono. Dono significa Senhor, Ele é o meu Senhor. A verdade me domina. E é isso que Jesus quer ver em cada uma das suas testemunhas, dos seus mártires. A palavra de Deus é composta então de palavras palavras de verdade. Agora diga palavras racionais. A gente fala muito do Romanos 12:2, mas no Romanos 12:1, Paulo disse assim: eu vos rogo, eu vos rogo agora, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Diga, culto racional. Amados, quando um avivamento é verdadeiro, as pessoas verdadeiramente avivadas, elas prestam a Deus um culto racional. O que é um culto racional? É um culto onde ocorre o pleno uso da razão, o pleno uso das faculdades mentais. São pessoas que querem aprender a pensar, são pessoas que querem pensar corretamente. E é a palavra de Deus sendo escrita pelo Espírito Santo de Deus em nossa mente, sendo iluminando-nos o Espírito Santo, trazendo iluminação, esclarecimento da palavra em nossas mentes, nos leva a cultuar a Deus em culto racional. Sabe o que falsos avivamentos fazem? Falsos avivamentos abominam a ideia de culto racional. Para os falsos avivamentos, o culto tem que ser emocional. Culto emocional. E o diabo engana muita gente com isso. E você vê aquela multidão de gente chorando, se esgoelando, blá blá blá, pulando e caindo, todo mundo sentindo, rodando, não sei o que mais. Oh, como isso é de Deus, isso é um avivamento. Porcaria, não é avivamento coisa nenhuma. Isso é culto contrário ao culto bíblico. O culto bíblico é racional. O culto emocional é fogo estranho. Nadab e Abiú, que eram sacerdotes na antiga aliança, e que deviam levar o povo
a cultuar a Deus do jeito que Deus prescreveu, no Pentateuco, especialmente no livro Levítico, eles resolveram inventar um outro elemento, um incensário que eles enchiam lá com fogo, que eles queriam, porque eles acharam aquilo mais legal, acharam aquilo mais bonito, eles gostaram mais daquilo do que o que Deus mandou, e vieram apresentar diante de Deus. Aí Deus: olha, eu não pedi isso daí. Isso é um fogo estranho. Eu não pedi esse fogo. Eu não mandei vocês fazerem isso. Mas tá bom, já que vocês gostam de fogo, então pega. Pega fogo. Morreram esturricados. Morreram esturricados. O que vocês estão vendo hoje, que aparece muito aqui em redes sociais, porque multidão se torna uma coisa muito pública, muita gente numa coisa acaba aparecendo, onde tem pouca gente não aparece nada não na mídia, não aparece nada não na mídia, tem pouca gente não aparece, não faz sucesso aí na mídia não. As nossas congregações aqui no máximo é 100 visualizações, alguma coisa assim. Porque aqui tem culto racional. Mas você acessar aqui igrejas que estão fazendo culto emocional, é aquela multidão de gente, e tudo chorando, tudo sentindo, tudo emocionado. Amados, as emoções são enganosas. A alma é enganosa. O coração é enganoso. As emoções enganam. E porque chorou demais, a pessoa pensou que ali era uma coisa tremendamente de Deus. Se chorar demais é uma coisa tremendamente de Deus, o lago de fogo e de enxofre vai ser uma coisa tremendamente de Deus. Porque haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Se chorar demais é coisa de Deus, o céu não é coisa de Deus. Porque no céu toda lágrima será enxugada dos olhos. Não haverá choro no céu. Mas parece que as pessoas gostam de choro. Acho que Deus está no choro. Deus está na palavra que quer escrever aqui na sua mente. A mente foi comparada a 2 tábuas de pedra que Deus mandou Moisés fazer para escrever a sua palavra. Um dos significados é que a pedra não sente nada, mas a palavra de Deus foi escrita nela. Vocês viram as pedras chorando quando a palavra foi escrita nela? As pedras começaram a chorar, as pedras começaram a pular, as pedras começaram a cair. Não, a pedra não sente nada. Não teve emoção. Teve palavras racionais. Palavras bem racionais. Essas são as minhas palavras para vocês: não furtarás, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, não desejarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Palavras bem racionais foram escritas nas 2 pedras. Foram palavras para as pessoas saberem, para as pessoas conhecerem, para as pessoas terem consciência do que é a vontade de Deus. Deus não se revela pelo emocional, senão Ele não escrevia nada em tábuas de pedra, né? E ia ficar esperando as pessoas sentirem. Peraí, eu estou sentindo, deixa eu ver. Estou sentindo que, olha, eu estou sentindo aqui que Deus não quer que a gente furte nada. Não é pelo emocional que Deus vai revelar isso. É no racional.
é na razão. Os cultos emocionais não têm a sua origem na palavra de Deus. Os cultos emocionais têm a sua origem no paganismo, nos cultos diabólicos, nos cultos a Satanás, onde as pessoas chegam a entrar em transe e a perder completamente a razão, ser tomadas por espíritos malignos, que depois não sabe nem o que foi que aconteceu com ela. Cuidado com esse negócio de emocional, porque as fugas emocionais, as catarsis, essa é a palavra clássica usada que vem do grego catarse, as catarsis emocionais é uma das maneiras do diabo dominar o mundo. Por isso que os shows são lotados, seja de rock, seja de pauleira, seja de forró, seja de axé, seja de sertanejo, seja lá o que for. Por isso que os estádios de futebol são lotados, porque as pessoas estão ali movidas por uma emoção. Emoção, é a emoção da alma manipulando. O diabo usa o emocional para manipular as pessoas. A emoção muito forte, por exemplo, todo mundo é de maior aí, do orgasmo sexual. O diabo idolatrou esse orgasmo espiritual, e por isso o mundo é cheio de promiscuidade, porque as pessoas se tornaram idólatras do sexo, ninfomaníacas, por causa do sentimento, da grande emoção, da grande descarga de adrenalina, de emoção que sente naquela hora. E aí o diabo engana crentes, trazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de catarses emocionais, dentro dos assim chamados avivamentos falsos. Avivamentos verdadeiros trazem para a palavra. Avivamentos falsos descartam a palavra, porque o importante não é você saber nada, o importante não é você conhecer nada, o importante é você sentir. E os sentimentos te engolfam, te distraem, vêm e vão, tornam você uma pessoa cheia de altos e baixos, porque é assim que essas pessoas são, já conheci muitas delas. Porque pessoas irracionais se tornam pessoas desequilibradas. Pessoas movidas pela emoção não são pessoas movidas pelo Espírito. Olha, uma letra faz a diferença entre a palavra moção e a palavra emoção. O Espírito Santo não veio para nos comover, ele veio para nos mover. Ele veio trazer moção, nos mover a toda a verdade, nos mover ao pleno conhecimento da palavra. Ele veio trazer moção, não emoção. Não significa que você não vá sentir. Nós sentimos, porque somos seres emocionais. Mas o problema dos irracionais é que eles idolatram o emocional acima do racional, acima da razão. Nós sentimos. Tem dia que eu estou sentindo tanto a presença de Deus que eu falo: Senhor, para um pouco, senão eu morro daqui a logo, logo. Vou dar um ataque cardíaco agora. Então, para diminuir um pouquinho, a gente sente. Quem é de Deus sente, tem os sentimentos. Não precisamos buscar esses sentimentos, porque essas pessoas nesses cultos aí, agora enquanto nós estamos aqui, ou mais tarde, né, igrejas lotadas aí de gente buscando sentimentos, provocando sentimentos, para dizer que esse sentimento é coisa de Deus.
provocando o emocional para dizer que isso é coisa de Deus. Não, quem é de Deus não precisa provocar emocional nenhum. A gente vai sentir toda hora que Deus quiser que a gente sinta. Parece que Deus chega e fala: vou te dar um abraço, vou te dar um sopro, vou te dar uma paz diferente, experimenta. Que delícia, é maravilhoso. Mas o que eu mais quero é que você pense. Eu quero que você me cultue racionalmente. O culto é racional. E é por isso que essa gente aí é toda desequilibrada. Toda desequilibrada. Estou rindo aqui, estou lembrando de um caso que aconteceu com a minha esposa aqui na porta de casa, que chegou uma senhora com a criança pedindo uma doação. E a minha esposa veio, pegou, né, o que era, deu a doação para ela, pegou alimentos e tal, né, fez uma cesta, improvisou uma cesta aí para ela, deu para ela a cesta, né? Aí na hora que a minha esposa estava dando a cesta, alguém aí da vizinhança passou e falou para a mulher: ela é uma pastora. Aí quando a mulher que estava recebendo a cesta, né, falou: ai, a senhora pastora, sangue de Jesus, aleluia, sapatinho de fogo, eu quero orar por você. De repente, uma super pentecostal aí na porta pedindo. Aí minha esposa falou: não, senhora, calma aí, que eu não sou desse tipo de pastora que você está pensando, não. Eu sou pastora de palavra, que ensina a palavra. Sabe o que aconteceu? Essa mulher continua passando aqui na rua, mas não bate aqui em casa. Bate nas outras. Porque minha esposa falou para ela: não, eu não sou esse tipo de pastora que você está pensando, não. Eu sou pastora de palavra. E é por causa da palavra, é por causa de Jesus que eu estou te ajudando. Estão vendo o que estão fazendo aí? Que tipo de geração de evangélicos que gerou o pentecostalismo e o neopentecostalismo? O tipo de evangélico que foi gerado? Esse tipo de evangélico que idolatra político, odeia político. Tipo de evangélico que acha que é alguma coisa, porque tem muitos, a igreja é muito grande porque está todo mundo sentindo. Não porque está todo mundo conhecendo. É só emoção barata, é só sentimento barato, é uma cambada de gente desequilibrada, que não tem equilíbrio nem para manter um casamento. A maioria deles estão com casamentos destruídos. A começar de pastores, com casamentos destruídos, vida conjugal destruída. Descasados, recasados, divorciados, casados de novo, mas continua querendo ter o título de pastor. São pastores de Satanás, não de Deus. Não são testemunhas de Cristo, não são mártires de Cristo. Testemunhas de Cristo têm palavras de verdade, palavras racionais, palavras equilibradas. Os filhos de Deus são dominados pela verdade. Apresentam a Deus culto racional como prova da renovação da sua mente. Olha Romanos 1 e Romanos 2, hein? Romanos 1 tem a palavra Romanos 12, 1 tem a palavra racional. Romanos 12, 2 tem a palavra mente. Racional, mente. Porque a palavra de Deus, escrita na nossa mente, nos traz equilíbrio de vida, nos faz pessoas equilibradas. Até um dia eu falei para Jesus: Jesus, meu Senhor,
Se ser crente é ser como esse povo aí, tocado emocionalmente, desse jeito aí, desequilibrado, eu não gostaria de ser crente. Ser crente é ser equilibrados, não desequilibrados. Outra palavra que a Bíblia traz para equilibrados, para equilíbrio, é sobriedade. Pedro fala disso, ó, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios, sobriedade. A pessoa que não é sóbria, é o bêbado, por exemplo, o alcoólatra, perde a sobriedade, e quando ele perde a sobriedade, ele perde o equilíbrio, sai por aí tropeçando e caindo. O emocional é como o álcool. Quem idolatra o emocional fica embriagado, embriaga sua alma de sentimentos, emoções, e esses sentimentos que são instáveis tornam a pessoa também instável, desequilibrada. Ela não tem equilíbrio, ela não tem sobriedade. Deus quer filhos equilibrados. Glória a Deus. E isso não significa ser pessoas frias, igreja fria. Fica frio, irmão. Deixa Deus te usar, trabalhar na sua vida. Deus é paz. E quando Deus nos chama para conhecê-lo, Ele diz assim no Salmo 46:10. Ei, abaixa o facho. Aquietai-vos. 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 E sabei que eu sou Deus. Olha, aquietai-vos tem tudo a ver com aquietar as emoções. E saber tem a ver com a razão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Ele é o nosso Deus, que nos dá sempre, aqui em cada congregação, palavras de verdade, palavras racionais, palavras equilibradas, porque é assim que Deus quer para os seus filhos.